Olá! Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre os sinais de pontuação. E hoje nós vamos falar sobre 3 sinais que indicam uma pequena pausa durante a leitura. Você sabe quais são? Bom, hoje nós vamos conhecer as características das reticências, dos 2 pontos e do ponto e vírgula. São 3 sinais de pontuação que não são muito comuns nas nossas redações, no cotidiano, mas eu vou te mostrar quais são as características e as formas que você pode empregar para você conseguir utilizar mais nos seus textos. Então, iniciando pelas reticências, ela tem inúmeras funções no texto, todas elas com alguma indicação de sentimento, de pensamento. Ela indica uma pausa durante a leitura, na entonação da voz, e também marca que há uma quebra na sequência natural da frase. O primeiro emprego, o mais utilizado, é quando indica uma indecisão, uma surpresa, uma certa timidez. Olha o exemplo. Nazinha. Por que inventei para a moça esse nome de Nazinha? Deu para perceber que é como se a pessoa estivesse falando o nome e pensando, tá meio em dúvida aí, dá uma suspensão no pensamento? O segundo exemplo é bem parecido. Teodorico, você escreveu um livro? Percebe que aqui o conjunto dos sinais de pontuação, ter o nome do Teodorico seguido de uma exclamação, já chama a gente para ler de uma forma diferente a frase, E o você sozinho não ficaria legal com o ponto final, não é? Porque o que isso significa, Esse pronome aí isolado. Então, a reticências mostra que há uma continuação aí na ideia e que você precisa correr um pouquinho o olho para encontrar a complementação daquela informação inicial. Então, esse uso das reticências é bem legal em textos narrativos. Um outro emprego em textos narrativos que também marca uma pausa, uma timidez, até mesmo um gaguejar na voz seria esse. Eu queria um agasalho, respondeu soluçando o miserável. Aqui nesse exemplo, a gente percebe até mesmo com a expressão soluçando, já marca que a pessoa está com um tom de voz meio embargado, meio chorosa. E as reticências confirmam isso dentro da frase, dentro da afirmação. O segundo emprego natural, comum das reticências é para indicar uma pausa na fala, quando vai mudar o interlocutor ou até mesmo com uma interrupção. Um interlocutor está falando e vai iniciar a fala de outro. Olha só. A senhora ia dizer que... Nada, atalhou a mulher. Aqui a gente percebe 2 situações, A primeira, no primeiro travessão, como a gente já viu, é a fala de uma pessoa, que ela não chega nem a complementar o pensamento, a afirmação, e já vem o outro interlocutor rompendo essa afirmação inicial. E também na fala desse segundo interlocutor, a gente tem uma pausa aí de pensamento, a pessoa está meio em dúvida se continua a explicar mais ou não. O terceiro emprego que nós vamos ver é sugerir para o leitor a complementação da ideia, quando você deixa a afirmação suspensa, e espera que o leitor vá completar aí o seu raciocínio. Olha só. Quem vencerá a partida? Ora, nosso time é o melhor. O jogo será em nosso campo. Os adversários estão sem o menor prestígio. Portanto, percebe que até mesmo na palavra, a última palavra, o portanto, a gente prolonga aí a pronúncia dele, dá um tempo a mais. Isso é o papel das reticências. Se fosse um ponto final, ficaria incoerente, porque nenhuma afirmação pode ser concluída, com uma conjunção. Ela precisa ter a continuação, a explicação da ideia. Então, as reticências marcam que está jogando a bola para o leitor. Esse emprego é bem legal em textos opinativos, Você pode explorar bastante para estabelecer uma certa conversa com o seu leitor. Você também pode marcar com as reticências emoções. Alegria, tristeza, raiva, olha só. Mágoa de o ter perdido, amor ainda, ódio por ele. Não vale a pena. Aqui a gente percebe que ela tá, brigando aí com o sentimento, tá querendo afastar, tá querendo encontrar uma explicação para o que ela está sentindo, ou ele.
Aqui a gente tem até mesmo um sentimento de sarcasmo, né? De estar deixando para lá o que está pensando. Então, expressa não uma dúvida, mas aí um sentimento de quem está falando aquela afirmação. Você pode utilizar as reticências para realçar uma palavra ou uma expressão. A gente já viu isso com os travessões, mas olha como fica diferente o destaque utilizando as reticências. E teve um fim que nunca se soube. Pobrezinho. Andaria nos 12 anos. Filho único. Aqui também dá para perceber que há um prolongamento, né, na leitura, né, na pronúncia da palavra que ficou isolada ali entre reticências, né, dá um tom de dó, de pesar. Então essa é a grande sacada, né, a grande diferença entre utilizar travessões ou as vírgulas para as reticências. Você consegue imprimir um sentimento na escrita. Quando o leitor lê, né, percebe aquele conjunto ali de vocábulo e reticências, ele já sabe que há algum tipo de sentimento. Claro que dentro de um contexto maior, né, da literatura em especial, isso fica mais evidente. Mas aqui no exemplo deu para sentir um pouco como funciona. E as reticências, como ela tem essa noção de marcar aí a emoção do narrador, ela pode ser combinada, né, o uso das reticências pode ser combinado com a interrogação, com a exclamação ou até mesmo com a vírgula, aí dependendo das regras da vírgula. Olha alguns exemplos. Quem está aí? Aqui a gente percebe que tem a interrogação na sequência as reticências. Quem vai prevalecer aqui, a entonação, é da interrogação, porque ela está antecedida, mas aí há uma continuidade no pensamento por conta das reticências. Olha esse outro exemplo. Passai, ó vagas, mas passai de manso. Aqui a gente tem as reticências seguida da vírgula, né? Então significa que as reticências, essa continuidade de pensamento, faz parte da primeira afirmação, aquela que está encerrada pela vírgula ali, não faz parte da segunda, ok? Então isso pode acontecer, não é nenhum erro, não é nenhum problema. O que você não vai fazer é colocar reticência seguida de um ponto final, porque afinal não tem como você dar continuidade a um pensamento, a um raciocínio e encerrá-lo de forma definitiva, que é a função do ponto final, não é? E aí uma outra função para as reticências, que não tem nada a ver com sentimentos, com emoções, é quando ela é empregada para marcar a supressão de algum trecho, né? Marcar que você está transcrevendo uma informação, mas que ela está no meio de outra, do original. Então, a gente marca isso não só com as reticências, ela precisa ficar ou entre parênteses ou entre colchetes. Olha um exemplo. Logo na primeira página do Diário do Ex-Presidente há o seguinte trecho. Jamais poderia imaginar, portanto, que aquelas decisões tomadas sob o impacto da crise trariam tantas transformações. Deu para perceber que durante a leitura a gente nem considerou a presença das reticências, mas visualmente fica evidente que se trata de um trecho que foi retirado de um trecho um pouco maior, de um excerto maior. Não é o início, né, do período ou do parágrafo de onde foi retirado originalmente. Então, para não ficar assim fora de contexto, é preciso marcar dessa forma. Isso é utilizado especialmente em textos acadêmicos, né? Quando você marca uma citação direta e você tem que indicar isso com as aspas, como a gente já viu, e você não está tirando o trecho por completo, é preciso evidenciar isso para o seu leitor, ok? Então, algumas observações, alguns cuidados com as reticências. Quando que a gente vai utilizar inicial maiúsculo após as reticências? Isso aí vai depender do contexto da sua frase. Se a ideia estiver completa antes das reticências, por exemplo, tem a afirmação, reticências e daí você vai continuar, se aquela primeira ideia estiver completa, a segunda pode ser iniciada por uma letra maiúscula, sem problema algum. Mas se for uma continuação de pensamento, só uma suspensão da voz mesmo, do raciocínio, sem iniciar uma nova afirmação, aí você pode manter a letra minúscula na sequência sem problema algum. A segunda observação é quanto ao uso de reticências no texto dissertativo argumentativo. Eu particularmente não recomendo. Por quê? Como a gente viu, as reticências marcam sentimentos, emoções, suspensões na voz, na leitura e pede para o leitor complementar a ideia.
O texto dissertativo argumentativo não cabe nada disso. Você não pode expressar seus sentimentos e muito menos deixar ideias abertas para o seu leitor. Ele precisa estar completo por si mesmo. Então não empregue as reticências, nem mesmo para marcar finais de listas, né? Você coloca 1, 2, 3 reticências. Não faça isso. Indique de outra forma que essa lista pode ter outros elementos. Por exemplo, utilizar a expressão entre outros, depois do último elemento. Ou, antes de iniciar a sua lista, colocar alguns aspectos são. Ou seja, você vai deixar evidente para o seu leitor que você sabe que existem outros elementos, né, que compõem essa enumeração, mas que você não vai apresentar todos eles, ok? Então, nada de reticências nas dissertações argumentativas. Porém, você pode utilizar as reticências em textos que são opinativos, ou seja, que você pode se posicionar de uma forma mais pessoal, como um artigo de opinião, uma resenha, um post nas suas redes sociais. Aí as reticências estão valendo, porque é legal você marcar esse sentimento e até mesmo convidar o leitor para uma conversa, ok? Então, textos opinativos está valendo. O texto narrativo está liberado, porque com certeza as reticências vai te ajudar muito na construção dos sentimentos dos personagens. Mas atenção, não exagere no emprego das reticências, né? Ela tem uma função bem clara, né? Ela é bem pontual. Quando você exagera, coloca demais, o leitor acaba se perdendo e já não sabe mais exatamente qual é a função dela ali. A não ser que você esteja criando um texto, um poema, e o uso das reticências faça parte daquele contexto, daquela situação, como uma forma de estilo, ok? Então, utilize sempre com bastante consciência para não confundir o leitor. Pelo contrário, você deve atraí-lo para ler o seu texto e compreender as suas ideias. Agora nós vamos ver sobre o uso dos dois pontos. Os dois pontos, eles marcam uma pequena suspensão na voz, uma suspensão na leitura, né? Eles já dão aquela noção de expectativa do que virá à frente. Então, a primeira função que a gente vai ver é para iniciar uma enumeração. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Um dos mistérios do Natal é caberem nele tantas festas: a religiosa, a familiar, a infantil, a popular e mesmo a agnóstica. Percebe aqui que ele está falando do Natal caber várias festas e depois ele vai enumerar, né, vai listar quais são os tipos, né, as classificações das festas que se enquadram dentro do Natal. Segundo exemplo. Em um texto dissertativo, é preciso dividir claramente introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui ficou bem evidente, né, que eu estou expondo uma explicação logo na sequência. Então utilize os dois pontos para marcar que na sequência vem uma lista bem curtinha. A segunda função para os dois pontos é no texto narrativo. Ele vai marcar que vem uma fala logo na sequência. Por isso ele é combinado geralmente com verbos que indicam fala. Por exemplo, falou, disse, perguntou, respondeu. Olha o exemplo. Como ele nada dissesse, o pai perguntou: queres ou não queres ir? Então aqui a gente tem bem explícito, né, que vai ser uma pergunta e logo na sequência vem a fala marcada pelo travessão. Também você pode utilizar os dois pontos para anunciar uma explicação, uma consequência ou uma síntese do pensamento, como nesse exemplo. A razão era clara. Achava sua conversação menos insossa que a dos outros homens. Então aqui ele explica, né, por que a razão era tão clara. Aí foi anunciado com dois pontos. Essa é uma estratégia bem legal para marcar explicações, porque fica bem evidente para o leitor: olha, vou anunciar aí para você a explicação. Fica ligado, dois pontos. E na leitura a gente sempre faz uma breve pausa, deu para perceber? Olha esse outro exemplo. E a felicidade traduz-se por isto: criarem-se hábitos. Então aqui também vem uma explicação do que é essa felicidade, né? Qual que é a tradução dela. Então os dois pontos também evidenciam na sequência essa explicação. E também é importante utilizar os dois pontos para introduzir uma citação. Então você vai falar: segundo fulano de tal, dois pontos,
abre aspas e coloca a citação de forma completa. Esse é um uso também bem comum em textos dissertativos argumentativos que vale muito a pena, mas você pode substituir em algumas situações os dois pontos pela vírgula sem problema algum. Algumas observações sobre os dois pontos. No texto dissertativo argumentativo, fica bem interessante você marcar a sua tese, o seu ponto de vista inicial lá no parágrafo introdutório com os dois pontos. Isso deixa bem visual. Não é a única estratégia, mas é uma que você pode utilizar sim, principalmente se você vai marcar com dois itens, bem pontuados. Pode fazer assim, sem problema algum. Ainda pensando no texto dissertativo argumentativo, quando você for apresentar, por exemplo, nos argumentos, uma lista, o seu argumento é composto por vários itens. Você pode introduzir ele com dois pontos, desde que nessa lista tenha mais de um item, ok? 2, 3, sem problema algum. Aí os dois pontos pode ser utilizado. Se não, a vírgula já cabe também nessa situação. Ou quando você quer marcar um exemplo, colocando diante desse caso, por exemplo, dois pontos. Isso tudo vai depender do contexto e da construção. Então, no desenvolvimento, tome bastante cuidado com o uso dos dois pontos e também não exagera no uso dele, ok? Por exemplo, marcando todos os exemplos com o mesmo sinal de pontuação. Isso demonstra para o corretor uma limitação, ou que você acha que essa é a única estratégia a ser utilizada de pontuação dentro do desenvolvimento, ok? Então, esses sinais que são bem evidentes, diferentes da vírgula e do ponto final, eles precisam ser utilizados com bastante calma, e pontualidade dentro do seu texto, para não exagerar e não cometer nenhum erro também. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, nós vamos ver sobre o ponto e vírgula, que é o sinal de pontuação que muitas pessoas têm medo de utilizar, porque ela tem uma função um pouco imprecisa. A gramática diz que o ponto e vírgula, ele indica uma pausa mais longa que a vírgula, mas uma pausa mais breve que o ponto final. Ou seja, ele é o meio do caminho. Também não existe uma sequência muito clara de quais são as regras a serem seguidas pelo ponto e vírgula. Mas uma coisa é comum, existem pelo menos 3 empregos que são comuns, que a gente pode normatizar aí para esse sinal de pontuação. O primeiro deles é utilizar o ponto e vírgula para substituir a vírgula em algumas situações em que a afirmação é muito longa e dentro dela já há algumas vírgulas. Olha o exemplo para você compreender melhor. Começa a esboçar com os pontos soltos de alguns sons, a curva de uma fase musical, mas logo se detém e volta e se perde numa incoerência monótona. Percebe aqui que as duas afirmações se complementam. Então, ter um ponto final antes do mas ficaria incoerente, porque as duas ideias estão dependendo uma da outra, Então, qual foi a melhor estratégia aqui para não ficar mais uma vírgula entre as que já estavam ali nesse período? Foi utilizar o ponto e vírgula. Isso faz o leitor ele parar um pouquinho, ficar mais atento ao que vem logo a seguir. Então percebe que o que é esse sentido de uma pausa mais longa que a vírgula e mais breve que o ponto final. Ele é só um alerta para o leitor sobre uma nova informação que ainda está dependendo da afirmação anterior. Vamos ver mais um exemplo para você compreender bem. Os velhos cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário. E notam com muita perspicácia o imenso poder moral de uma ilusão. Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. É uma afirmação longa, mas não tem vírgulas dentro dela, porque todos os elementos estão em ordem direta. Porém, se colocasse uma vírgula só antes do e, para marcar aí situações diferentes, sujeitos diferentes, poderia se perder a ideia inicial. E aqui o autor, no caso Machado de Assis, ele queria deixar bem evidente aquela primeira ideia sobre os velhos cronistas,
para o leitor não esquecer aquele sentimento, mas também ficar atento ao que viria logo na sequência, né? Por isso é essa regra. Se é uma afirmação longa com muitas vírgulas, separe a próxima com ponto e vírgula. Ou, se a primeira afirmação é muito longa e a segunda ideia também é importante, mas depende da anterior, ponto e vírgula. Também você pode utilizar o ponto e vírgula para dar ênfase a uma frase. Você já percebeu que ele faz o leitor parar um pouquinho na hora da leitura. Mas você vai usar isso de maneira especial em frases adversativas ou conclusivas, para marcar bem o sentido, né? Fazer o leitor ficar atento ao que vem logo na sequência. Confere esses exemplos. Os sacrifícios serão enormes, porém não desistiremos. E o próximo? O tempo esfriou, por isso a festa foi cancelada. Perceba aqui que se tivesse uma vírgula não teria problema algum, mas perderia-se essa ênfase, desse destaque à noção adversativa e conclusiva, ok? Então, aqui a gente não fez uma quebra de raciocínio, mas também não desvinculou um do outro. Então, esse é um papel bem interessante para o ponto e vírgula. E a terceira função, acho que é a mais recorrente do ponto e vírgula e que ninguém tem problema de utilizar, é para separar itens de uma lista. Normalmente a gente vê isso em leis, em decretos. Então, para isso eu separei um pedacinho da Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o da livre iniciativa, o pluralismo político. Percebeu aqui que para cada um dos itens há um ponto e vírgula, para marcar para o leitor, olha, essa é uma ideia. Na sequência vem mais uma que também tem a ver com aquela afirmação inicial. E assim vão seguindo os pontos e vírgulas até chegar no último elemento da lista. E aí ele finaliza com um ponto final. Em outras situações, você pode até mesmo utilizar um E no penúltimo item, né? Coloca ali item, ponto e vírgula, E, apresenta o próximo item, ponto final. Essa é uma estratégia para sinalizar para o leitor, olha, vai acabar. Então, algumas observações sobre o ponto e vírgula. No texto dissertativo argumentativo, ele é muito bem-vindo, especialmente quando você precisa separar afirmações que são muito longas no desenvolvimento, né? Então, é uma sequência de exemplos e todos eles, né, cada item desse exemplo é longo, tem apostos, tem muitos adjuntos intercalados, né, fora da sequência lógica da frase. Então, o ponto e vírgula marca bem quando vai iniciar uma nova afirmação. Então, explore ao máximo isso dentro do seu parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo. E também você pode utilizar quando as afirmações são muito longas. Por exemplo, na introdução, quando você faz uma contextualização bem ampla, você pode utilizar um ponto e vírgula aí para diferenciar um pouco as informações dessa contextualização. Então, explore bastante esse sinal. Corretor adora encontrar isso em texto dissertativo. E, claro, em outras situações de escrita, também explore o ponto e vírgula, né? Seja texto narrativo, texto opinativo, sem problema algum. E nas suas redes sociais, se você gosta de colocar ali uma lista de coisas que você está fazendo, também é bacana utilizar o ponto e vírgula. Por que não? Bom, finalizamos então o nosso estudo aqui sobre as reticências, os dois pontos e o ponto e vírgula. Se eu te ajudei, deixa o seu like aqui, que aí eu tenho certeza de que isso aconteceu. Se você tem alguma dúvida, anota nos comentários. Mas eu espero você de verdade no nosso próximo e último vídeo da série sobre os sinais de pontuação. Tchau!